Bom dia a todos. Vamos dar início então à segunda mesa. E eu gostaria de chamar aqui Elie Chenier, na ordem de apresentação, que é membro associado dessa instituição, professor associado da UERJ e professor do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, o FRJ. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer a Manola o convite, a comissão científica. Novamente, embora licenciada aqui da sociedade, estou vindo pela segunda vez este ano, sempre com grande prazer. E o meu tema, né, transtorno bipolar na gestação no puerpério, está bem de acordo com o que aconteceu nos últimos dias. Uma paciente minha com transtorno bipolar, a cesariana estava marcada para a sexta da semana passada, deve ter nascido nesse dia mesmo, e ela mandou a foto do bebê ontem. Então, felizmente, correu tudo bem, não só em relação à questão obstétrica e pediátrica, mas também psiquiátrica. Ela me procurou já grávida, com quadro depressivo, e ela consegui que ela saísse da depressão ainda durante a gravidez. Aí, como eu vou falar daqui a pouco, a grande preocupação em relação ao pós-parto. É muito comum a mulher adoecer ou ter uma piora de uma doença pré-existente mental durante a gravidez. E o apontador não funciona para aquela tela. Pacientes com as taxas de depressão durante toda a gestação são muito altas, como a gente pode ver aqui naquele slide. E quando a gente fala em relação à transtorno bipolar em mulheres que engravidam, o transtorno bipolar se inicia, o pico de início entre os 15 e os 24 anos, ou seja, durante o período reprodutivo da mulher. Então tem grandes chances de uma mulher com transtorno bipolar engravidar, especialmente no início da doença. E muitas mulheres com transtorno bipolar apresentam um novo episódio durante a gravidez ou uma piora dos sintomas durante a gravidez. O pós-parto é um período de alto risco para adoecimento mental. Não tem nenhum período na vida da mulher em que haja tantas chances da recorrência de uma doença pré-existente ou do surgimento de um novo transtorno mental do que no pós-parto. Depressão no pós-parto é algo relativamente comum e muito sugestivo de transtorno bipolar. É uma coisa que até que indica o quadro depressivo no pós-parto. Pode ser uma depressão unipolar ou bipolar, como qualquer depressão, mas ser no pós-parto é uma coisa que chama muita atenção, que sugere que a chance é muito grande de aquela depressão ser do transtorno bipolar e não do transtorno depressivo maior ou a depressão unipolar. Mulheres com transtorno do humor pré-existente têm grandes chances de serem internadas no pós-parto. Entre as mulheres com transtorno bipolar, mais de 20%. E mesmo entre mulheres com depressão bipolar, mais de 13%. E mulheres bipolares no pós-parto têm mais chance de entre 20% a 30% de terem uma recorrência, um novo episódio no pós-parto, numa doença que estava controlada até então. Chega no pós-parto, 20% a 30% das mulheres com transtorno bipolar vão ter um novo episódio nesse período. Transtorno bipolar, como o nome indica, se caracteriza por duas síndromes, depressão e mania. A mania, tem uma lista nesse slide dos principais sintomas da depressão: a tríade clássica, a atração do humor, a inibição do pensamento e diminuição da energia, e cursa com diminuição da libido. Para o nosso tema, o mais importante e mais problemático são os episódios de mania, porque a mania cursa com aumento da libido, a mulher fica com a libido maior do que quando ela está normal, desinibição do comportamento, inclusive do comportamento sexual, impulsividade, inclusive em relação ao comportamento sexual, e otimismo. Não vou engravidar, não tem chance, não tem risco de contrair uma doença
na relação sexual. Em função dessas características, é muito comum uma mulher que sofre transtorno bipolar engravidar durante uma fase de mania, muito mais do que numa fase de depressão. Isso faz com que grande parte, já é comum gestações não planejadas na população geral. Entre mulheres com transtorno bipolar, aí muito mais comum. E pior, muitas vezes a gestação, a gravidez só é descoberta quando já tem algumas semanas. E complica um pouco saber se engravidou ou não, é o fato de muitos medicamentos psiquiátricos, especialmente antipsicóticos, que são usados para tratar mania e também depressão bipolar, podem causar como efeito colateral a amenorreia. Isso faz com que uma mulher bipolar que não esteja grávida acreditar que está grávida. Uma aluna minha de mestrado dizia que tinha um sinal patognomônico de mania, né? E na enfermaria, toda paciente que dizia estou grávida era bipolar, e estava em mania. Na maioria das vezes não era verdade, não estava grávida, a menstruação tinha parado foi interrompida, com o efeito colateral da medicação, mas algumas vezes estava grávida mesmo, e que era favorecido por estar em mania. E os pacientes com transtorno bipolar, não só as mulheres, os homens também, é um transtorno mental que não tem cura, crônico, então o tratamento é contínuo e ininterrupto, não tem períodos que, em primeiro lugar, não dá para tratar sem medicamento, e não dá para interromper medicamento em momento nenhum. E quando vem a gravidez, aí é um problema, porque os medicamentos atravessam a placenta e vão atingir o feto, e podem estar relacionados a malformações, teratogênese ou toxicidade perinatal. E voltando a falar em planejamento da gravidez, o transtorno bipolar ele possui uma altíssima carga genética. Você pegar um par de gêmeos monozigóticos idênticos, geneticamente idênticos, se um tiver transtorno bipolar, o outro tem chance de 70% a 80% de também ter transtorno bipolar. Na família de bipolares tem muitos casos de transtorno bipolar, então é inequívoca a importância da carga genética no transtorno bipolar. Uma curiosidade, uma coisa interessante, é o depoimento da Kay Jamison, que é uma grande pesquisadora sobre transtorno bipolar, é coautora do principal livro no mundo sobre transtorno bipolar, e ela sofre de transtorno bipolar. Inclusive, ela tem além do livro que é sobre transtorno bipolar, ela tem um livro autobiográfico que é editado no Brasil, chamado Uma Mente Inquieta, que ela conta a história da vida dela, mas especialmente a história da doença dela. E ela, nesse livro, ela conta um episódio que ela foi ao ginecologista, e o ginecologista falou para ela: de jeito nenhum você pode ter filho, porque o transtorno bipolar tem uma carga genética muito grande, então tem grandes chances, se você tiver filhos, eles tenham transtorno bipolar também. E ela tem um transtorno bipolar muito grave, com várias tentativas de suicídio, com sintomas psicóticos, então o transtorno bipolar até acima da média em termos de gravidade. Aí ela ficou inconformada com isso, como é que eu não posso não ter filho, e ela, uma coisa questionável, ela acha que os genes, se é que existem genes específicos relacionados ao transtorno bipolar, eles são importantes para a humanidade, para a criatividade, então não seria uma coisa terrível eliminar esses genes do mundo. Mas, como eu falei, é uma coisa controversa. Acabou que ela não teve filhos naturais mesmo, não sei exatamente porquê, ela já tem uma idade avançada e não vai ter mesmo filhos naturais. E um problema, o paciente com transtorno bipolar, a paciente está tomando medicamentos e engravida. Como é que faz com a medicação? O problema, retirar a medicação é uma coisa problemática, porque pode levar a uma descompensação do transtorno bipolar, e a descompensação do transtorno bipolar está associada, isso em estudos, se mostrou, não só a complicações obstétricas, mas também problemas de comportamento e do desenvolvimento da criança. Interromper subitamente um estabilizador do humor aumenta muito as chances de uma recaída da doença, especialmente quando é o lítio. A mulher grávida tem
muitas alterações fisiológicas, obviamente, e qualquer medicamento usado durante a gravidez vai ter um nível plasmático mais baixo em função do aumento do volume total de sangue. A preocupação em relação a malformações é grande, mas é uma coisa difícil também de se estudar, porque senão, eticamente você não pode pegar mulheres grávidas de dois grupos, um toma remédio, o outro não toma, e faz a comparação como você testa a eficácia de qualquer medicação. Então, questões éticas levam a que você não use uma metodologia mais sofisticada para não só ver a eficácia de medicamentos, mas especialmente a questão de efeitos colaterais e particularmente de teratogênese durante o uso dos medicamentos na gravidez. Então, as informações se baseiam mais em relatos de caso, que na prática muitas mulheres continuam usando medicamentos durante a gravidez ou passam a usar, se adoeceram durante a gravidez, mas parece que os antidepressivos não causam aumento do risco de malformações, mesma coisa os antipsicóticos, mesma coisa os benzodiazepínicos. Podem dar algumas complicações perinatais, mas aí você interrompe por 2 dias antes. O lítio ele foi anteriormente proibido, não pode usar de jeito nenhum, porque aumenta o risco de uma malformação cardíaca, a anomalia de Epstein, mas mais recentemente se viu que, embora aumente o risco dessa malformação, esse risco continua sendo baixo. Então o lítio ele não é proibido. Aliás, essa minha paciente, ela se manteve usando lítio. E associada à quetiapina, que é um antipsicótico atípico. Já o valproato, que é a carbamazepina, que são anticonvulsivantes, são considerados altamente teratogênicos. Aí o uso é inadequado, é contraindicado. Lamotrigina, que é um outro anticonvulsivante usado no transtorno bipolar, aumenta o risco de malformações de fissuras orais, leva a fissuras orais. Aí aí é uma coisa controversa se deve ser proibido o uso ou não da lamotrigina. Uma opção aos medicamentos é a eletroconvulsoterapia, que apesar do que a gente vê nas novelas, nos filmes, na mídia, não é tortura, é um medicamento, uma opção terapêutica usada no mundo inteiro, que é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, totalmente indolor. Não é, como eu falei, como a gente vê nos filmes. E a eletroconvulsoterapia leva uma resposta muito boa, tanto na depressão como na mania, além de outras situações listadas aí nos slides. Então, portanto, seria... claro que a gente tem dificuldade em prescrever em função do estigma, né, associada a esse tipo de tratamento, mas na prática a resposta seria muito boa, com efeitos colaterais muito pequenos. A coisa mais comum é a alteração de memória, que é transitória, que é espontaneamente reversível, e o risco de teratogênese provavelmente é zero, de complicações para o feto, leva a contrações musculares, mas musculatura esquelética, não afeta a musculatura lisa do útero. Então, para gestação é uma coisa muito mais tranquila do que qualquer medicamento, muito mais seguro, uma opção terapêutica muito mais segura tanto para a mãe como para o feto. E o problema especial é o pós-parto, que, como eu falei, tem um risco até maior do que durante a gravidez de haver uma recaída da doença. Uma coisa interessante é que neste ano de 2019 foi aprovado um antidepressivo para o uso na depressão puerperal, no pós-parto. Ele não é um antidepressivo aprovado para depressão, de uma forma geral. Ele foi aprovado direto para depressão pós-parto. Ele tem um mecanismo de ação completamente diferente de todos os outros antidepressivos que existiam antes. Ele aumenta a atividade de receptores GABA, que é uma coisa que os benzodiazepinos fazem. Aí, por não sei como é que descobriram que ele teria essa eficácia em depressão pós-parto, mas depois isso foi avaliado com grupo controle. E o uso é endovenoso, não é via oral. E como eu falei, é uma coisa bem recente, 2019, e aprovado só para depressão pós-parto, essa Brexanolona. Muito provavelmente nem tem no Brasil, pelo menos em psiquiatria nunca se usou.
Outras opções no pós-parto, você poderia usar qualquer medicamento, só o lítio, aí sim ele fica contraindicado durante a amamentação. Porque aí uma grande concentração do lítio passa para o bebê, mas outros medicamentos parecem ser tranquilos. O valproato, o ácido valproico, que é uma coisa mais controversa, mas poderia estar contraindicado. Mas uma opção interessante é a mãe não amamentar, usar leite de vaca. Uma coisa muito mais tranquila. Tem alguma desvantagem, mas que pode ser compensada, e até a questão do carinho, do cuidado, da coisa afetiva, pode ser a mesma se você usa a mamadeira ou a mama. E a vantagem, até do ponto de vista psiquiátrico, é que o pai também poderia dar mamadeira. Porque no transtorno bipolar a questão do sono é fundamental. Não dormir ou dormir pouco no transtorno bipolar desencadeia episódios de mania. Então a mãe acordar no meio da noite quando a criança chora para amamentar é ruim para a evolução do transtorno bipolar. E ter uma mãe em mania ou mesmo em depressão, com um bebê recém-nascido, não só é muito ruim para ela, mas para a criança, coloca a criança em grave risco. Então nessa minha paciente, eu mantive o lítio durante a gravidez, introduzi a quetiapina, estava tomando todos os remédios que eu tirei, mas não que são da gravidez, mas pela coisa específica do transtorno bipolar mesmo, e já combinamos, vamos ver, não sei se ela está seguindo, continuar com a medicação após o parto, mas não amamentar. Então, obrigado pela atenção de vocês.